Nada se cria, tudo se copia, e no final das contas, o que é autêntico hoje em dia? Rimou. Olha, eu sempre gostei de imagens preto e branco, porque pra mim, quando você tira todas as cores de alguma imagem ou de alguma coisa, tudo aquilo que resta é a emoção mais pura, é a essência da coisa em si, sabe? Eu gosto muito de um filme do Charlie Chaplin, O Garoto, de 1921. Pela primeira vez, quando eu assisti esse filme na escola, eu olhei ali que ele não falava uma palavra, mas a gente conseguia sentir tudo o que ele queria transmitir. Se não assistiu, recomendo que você assista. Então pensa, o que faz algo ser autêntico? O dicionário, por exemplo, fala que autêntico é algo verdadeiro, genuíno, original e com procedência comprovada. Mas eu vejo que, principalmente nós escritores, muitas vezes nos atemos ao sentido original da coisa. A gente acha que precisa criar algo que ninguém nunca viu, a gente precisa fazer algo extraordinário, algo totalmente diferente para que ele seja autêntico. E eu acho que não é bem por aí, não. Bom, mas eu acho que se a gente tiver um exemplo, vai ficar muito mais fácil. Então vamos lá. Pensa, por exemplo, na frase "Aí está você, eu estava te procurando". Quando eu te digo essa frase, você percebe que ela é uma frase comum, que já esteve em vários filmes e até mesmo em livros. Só que se você provavelmente leu Acotar, a série de Acotar, você vai lembrar do Ricen, porque ele fala essa frase. Mas se você prestar atenção, a frase em si, a frase solta, ela não é única, ela não é original, ela é uma frase comum. Mas quando você coloca ela dentro de um contexto, adiciona um peso a essa frase, você percebe que ela se torna única dentro daquele universo. Então, provavelmente, se você escuta a frase "There you are. I've been looking for you", você vai lembrar do Ricen, que faz um personagem ser de fato autêntico, está muito mais atrelado a um padrão que se repete, a um padrão de comportamento, a um padrão de vestimenta, a um padrão de vocabulário. Tudo que se repete muito dentro de um contexto, você acaba associando aquilo àquela pessoa, àquele personagem. Porque aquilo acaba se tornando dele, acaba se tornando único. Imagina que toda vez que você faz uma cara meio feia, que você franze o seu senho aqui, né? Aquele seu amigo ou amiga fala assim pra você, tá com fome, come. E aí isso se repete 1, 2, 3, 4, né, vezes. E aí de repente você tá em um contexto social diferente. Isso já provavelmente aconteceu com você. E você franze o senho ou você faz algo assim. E a pessoa olha pra você e naquele momento você lembra daquele seu amigo que fala assim pra você, tá com fome, come. Que é o mesmo caso que acontece com o Ricen. Então você percebe que é dentro de um contexto, algo que se repete, se torna único, original daquela pessoa, porque é algo verdadeiro dela, é espontâneo. Quando você tem personagens assim, ainda que eles falem coisas comuns, que não são extraordinárias, você associa aquele comportamento, aquele padrão, aquele vocabulário, vestimenta, seja o que for, àquele personagem. Que é o que eu, por exemplo, faço aqui dentro do meu livro. Então, eu tenho um personagem aqui dentro que ele tem um comportamento muito parecido com vários outros personagens que você provavelmente já leu em outros livros ou que você já viu em outros filmes. Mas que, quando dentro desse contexto, com o peso que eu adiciono para as ações dele, ele se torna único. Você provavelmente vai lembrar dele quando você lê. Se você já leu, talvez você saiba quem é. Se você não leu, deixa seu palpite aqui para mim. Então, se você é escritor e você tá preocupado ou você simplesmente quer fazer um personagem que seja autêntico e até mesmo memorável para as pessoas, não se preocupe tanto em pensar em algo que ninguém nunca pensou,
em construir uma frase que seja muito fora da curva ou que, sabe, que seja diferentona, porque isso só vai te dar estresse e vai atrapalhar o seu processo criativo. Se preocupe muito mais em talvez construir um bordão para esse personagem, em construir algo que seja padrão dele. Por exemplo, no livro Sussurro, da Becca Fitzpatrick, o Pet, eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu pronuncio assim, tá? Enfim, ele é um personagem que ele só se veste de preto. Ele tem os olhos pretos, cabelo preto, roupa preta, carro preto, tudo preto. Até a casa do cara é toda preta. Depois que eu terminei de ler esse livro, eu lembro que eu comecei a prestar muito mais atenção em coisas pretas. Tipo assim, era gente que se vestia de preto, eu acabava encontrando. E não é que isso não acontecia, é que eu comecei a prestar mais atenção. E aí eu me lembrava do livro. Toda vez que atenha à sua história, ao seu universo. Dentro do seu universo, o que é que faz o seu personagem ser diferente? Quando você cria um personagem, a maior maneira de você fazer com que ele seja um personagem autêntico é quando você coloca nele comportamentos que, ainda que pareçam muito comuns, são as verdadeiras dele. Só que isso você tem que sustentar dentro da sua história. Ficando por aqui, te desejo uma ótima semana, não sei quando você está assistindo esse vídeo, e te aguardo para o próximo vídeo. Beijo!